Ô parceiro, por favor, tu pode pegar 3 paçocas para mim, por favor? 3, isso. Ô, obrigado aí, hein, brother, obrigado, viu? Valeu mesmo, obrigado. Tamo junto. Você riu disso? Por quê, seu preconceituosinho? Galera, esse tipo de risadinha aí prova que você acha estranho quando alguém utiliza a língua de um modo diferente do teu. E isso, galera, enraizadamente é um tipo de preconceito linguístico. Tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Eu me caracterizei e falei rapidão, tentei imitar um sotaque que não é meu, né, de carioca e tal. E isso, galera, prova, se você deu risada disso, prova como nós somos preconceituosos linguisticamente, às vezes nem percebemos. Tá? Às vezes a gente nem percebe isso, certo? E aí, galerinha, existem, né, algumas pessoas que falam assim, sotaque de não sei quem me incomoda. Pessoas de tais lugares falam errado. A pessoa não sabe escrever, ela é burra. Não sei. Galera, esse tipo de coisa é o que a gente chama de preconceito linguístico, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o prof vai explicar para vocês sobre esse tema, para que a gente pare de fazer isso, né? Quando o prof imitou o carioca aqui pedindo 3 paçocas, não é assim que a gente fala aqui no Paraná, por exemplo. Mas e daí? É o jeito que as pessoas estão acostumadas a falar lá, né? E isso não é problema nosso, e a gente não tem de achar isso estranho, a gente não pode achar isso ruim, a gente não pode achar isso engraçado. Né? E não só de carioca, que eu usei um que eu nem consigo fazer direito. Por quê? Por que eu não consigo fazer direito? Porque eu não venho desse contexto, eu não ouço as pessoas falando assim, a gente fala de outra forma. Então o nosso português é melhor que o deles? Não, lógico que não. Cada um fala de um jeito porque é acostumado assim. É o contexto em que você se insere. Né? É o tipo de pessoa que você costuma ouvir falar e a gente aprende assim, certo? Você não pode considerar um português melhor que o outro, isso não existe. Tudo bem? E não existe tipos de português, é um só. Ele só é usado de maneiras diferentes. Belezinha? Agora eu vou tirar meu gorro aqui. Aqui, beleza. Galerinha, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, este livro. Preconceito, não sei se dá para ver direito. Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, ou Banho, como alguns falam. Vocês devem estar vendo virado aí, né, por causa da câmera. Mas, enfim, é só para vocês terem uma noção de que isso aqui é muito importante. Esse livro aqui, galera, ele é trabalhado em todas as faculdades de língua portuguesa, né, ou de letras, porque a gente estuda letras, né, para dar aula de português. Todo mundo que tem aula de linguística tem de passar por essa bíblia aqui, né, do preconceito linguístico, tá bom? E nós vamos trabalhar a mitologia que o Marcos Bayon traz aqui, né, sobre os mitos, né, de que um lugar é melhor que o outro, de que é preciso saber gramática para falar bem português, enfim. Nós vamos trabalhar esses mitos, tá? E eu espero que vocês compreendam, e se vocês são preconceituosos, que vocês parem de fazer isso, porque isso é feio, ficar corrigindo os outros sem conhecer o contexto de aprendizado, de letramento, de vida daquela pessoa, isso é muito feio, tá bom? Beleza? Então tá bom. Galera, agora eu vou mudar a nossa imagem aqui, né? Vou dividir a tela com os slides para a gente trabalhar um pouquinho. Só um minutinho, está abrindo. Só por aqui no cantinho. Isso aí, acompanhe o processo para fazer uma aula. Deixa mais aqui. Eu. Beleza? Então vamos lá. Galerinha, então nós vamos falar sobre a mitologia do preconceito linguístico, certo? Nós vamos falar sobre os mitos que as pessoas têm sobre o português, né? E o que é melhor, o que é pior, beleza? E aí, quero que vocês acompanhem. Se você acha alguma coisa parecida com esses mitos, que vocês mudem de ideia,
tá bom? Galerinha, aqui tá a fotinha, né, para vocês verem aí certinho do livro que o prof mostrou, né, que é a Bíblia, assim, uma das Bíblias da linguística, né, o preconceito linguístico, o que é e como se faz, do Marcos Bain. E só pela capa, galera, só pela análise da capa, você já vê aí, né, colocam pessoas que aparentemente não têm boas condições de vida, né, não vivem na elite de quem aprende tudo e tem tudo à sua mão, né, como muitos têm, e justamente para mostrar, né, que você não pode ser preconceituoso com a forma dessas pessoas falarem, dessas pessoas usarem o português, por exemplo, né, porque isso não depende, galera, só deles, por exemplo. Depende de como é o acesso à educação aqui no Brasil, né, como são as práticas de letramento que as pessoas se inserem, né? Existe uma língua que é trabalhada na gramática normativa, mas não necessariamente é esta língua que as pessoas, esta forma, né, de usar a língua que as pessoas têm no dia a dia, certo? Que é a linguagem real das pessoas. Então, galerinha, a gente tem de pensar em tudo isso, tá? Antes de falar assim, tá errado, é burro, não sabe português, tá? Isso é preconceito, não pode. Tem de entender várias coisas, beleza? Então, galerinha, no livro do Marcos Bain, ele tem uma partinha dele que ele fala sobre essa questão da gente analisar somente a gramática, né? E achar que só quem sabe as regras gramaticais são as pessoas que realmente falam o português correto, né? E aí ele explica, já no começo do texto dele, do livro ali, essa questão aí, ó. A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo. Isso quer dizer que a língua vai mudando conforme o passar do tempo, né? E a gramática normativa é a tentativa de descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma padrão. Então, veja bem, quando a gente analisa a gramática, tem um monte de regra lá para o bem falar e o bem escrever, que descrevem a língua que uma parcela da população fala e escreve, né? Nem todos têm todo aquele conhecimento que tem numa gramática normativa, certo? Por isso que muita gente acha que português é difícil. É difícil se você pensar nas gramáticas, né? Se você pensar nas regras gramaticais. Aí parece que é muito complicado seguir todas aquelas regras, todos aqueles padrões, certo? Galerinha, mas se você parar para pensar que se você se comunica em português, você fala português, então não é tão difícil assim, né? Você nasce, você aprende ouvindo as pessoas falarem, você começa a falar e fala português. Digam, mas eu erro um monte, eu escrevo errado. Tá. Então você desconhece algumas regras que são criadas para organizar ou para descrever uma parcela da língua, uma forma de usar a língua. Tudo bem? Conforme o passar do tempo, galera, as coisas vão mudando. A gente não fala mais vossa mercê. A gente fala você, e é errado. A gente escrever VC quando a gente está falando na internet é errado. Você não sabe português? Ou você simplesmente está usando essa língua que está flutuando no mar do tempo e que vai mudando, que vai mudando, que vai mudando. A gente tem de começar, galera, a compreender o funcionamento da língua, tá? E não necessariamente só regras. Tudo bem? E aí, galerinha, depois que ele apresenta, né, esse problema todo, ele fala o que é, né, de fato, o que seria o preconceito linguístico. Então, o que é ser um preconceituoso linguístico? É fazer o quê? É julgar, é discriminar, é diminuir, é excluir, é ofender, é agredir alguém devido à sua forma de utilizar a própria língua, certo? Então, é você falar assim, ai, meu Deus do céu, nem vou falar com essa pessoa aqui porque não sabe nem escrever direito. Ai, meu Deus. Ou diminuir. Meu Deus, caipira, fala tudo errado. Como é que você vai contratar um caipira para trabalhar com gente? Eu já ouvi isso, galera. Pelo amor de Deus. Ou excluir as pessoas, né? Falar assim, não. Nem convida ele para essa reunião porque fala tudo errado, vai fazer a gente passar vergonha. Certo? Ou ofender alguém e falar, ô, seu burro, você escreve errado, você não sabe escrever, você fugiu da escola, agredir alguém verbalmente ou na internet e tal. Galerinha, e esse tipo de coisa é o preconceito linguístico. É você julgar a pessoa pela forma como ela usa, que geralmente é diferente do que está na gramática normativa, que é uma forma, galera. Digam, mas por que a gente aprende gramática normativa então? Porque cai em prova. Porque é o que é cobrado de vocês no Enem, é o que é cobrado de vocês no vestibular, é o que é cobrado de vocês numa entrevista de emprego, em testes que você faz na vida, certo? E porque também tem essa questão das pessoas julgarem você. Então, já que elas vão te julgar e você quer ser bem julgado, então você acaba aprendendo a gramática normativa. Agora, isso não pode fazer você diminuir ninguém, excluir ninguém, agredir ninguém, ofender ninguém, certo? Esse que é o problema do preconceito linguístico.
tá? Enfim, você achar, por exemplo, que as pessoas que não têm o mesmo acesso que você tem à gramática, que elas merecem ganhar menos, que elas merecem trabalhar em empregos menos valorizados, só porque elas não tiveram acesso à escola que você teve, por exemplo. Certo? Isso é um tipo de preconceito. E, galera, isso é enraizado nas pessoas. Muita gente, o problema do preconceito linguístico é que muita gente nem acha que está cometendo preconceito linguístico, nem desconhece e faz isso naturalmente. Faz isso no dia a dia sem perceber. Tá? Este é o problema. Vamos partir para os nossos mitos. São 8 mitos para a gente comentar aqui rapidão. Galera, antes de tudo, né, só mais alguns exemplos aí do que seria preconceito linguístico, né? Olha lá, brasileiro fala tudo errado, não conhece a própria língua. Tem gente que fala isso, né? Caipira é burro, sotaque nordestino é irritante. O S do carioca ninguém merece, né? 3, igual eu tava brincando. Eu nem sei falar direito, tá, galera? Porque eu tenho amigos cariocas e às vezes eu tentava imitá-los para brincar assim, mas é difícil, viu? Porque, sabe por que é difícil, galera? Porque não é o nosso costume. E é isso que o povo tem de entender, entendeu? As pessoas precisam entender que é complicado, tipo, que é uma coisa difícil de fazer igual, porque você não é criado daquela forma, você não convive com pessoas falando daquele jeito, entendeu? Isso não é errado, isso não é um problema, isso não deve ser discriminado. Cada um tem de falar do jeito que é acostumado. E pronto, entendeu? E boa. E ninguém tem o direito de julgar o outro por isso, certo? Galerinha, ou quando alguém publica algo escrito errado, né, e aí em relação à norma culta, e a pessoa comenta, fugiu da escola, anta, né, tipo, ofende o outro porque a pessoa errou lá uma palavra e escreveu errado. Gente, você imagina se todo professor de português fosse assim? Se todo professor de gramática ou de redação ficasse o tempo todo corrigindo tudo que vê errado escrito na internet? Pelo amor de Deus, você passa a sua vida inteira, todos os momentos, corrigindo os outros e falando que a pessoa é burra porque ela errou um negocinho, entendeu? Tudo bem, né? Digão, mas e se eu falar para a pessoa assim, só para ela aprender e tal, porque é importante, né? Não escrever errado em certas ocasiões, certos lugares. Tudo bem, galera. Você ensinar as pessoas com um devido propósito é uma coisa. O problema é você alfinetar, julgar, ofender, agredir, coisas do estilo. Tudo bem? Então aqui tem alguns, né? Mas tem muitos outros, né? Né? E a gente muda de sotaque, tá, galera? Também. Tem que tomar cuidado, porque se você mudar para um outro lugar e começar a falar do jeito que as pessoas falam lá, você vai acabar mudando também. E aí? Você ficava zoando antes e agora tem de falar igual, começou a falar igual, né? Isso, vixe. Eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso de alguma forma. Assim. Beleza. Galerinha, então vamos lá para os nossos mitos, né? O mito 1 que o Marcos Bain descreve é esse daí, ó. O português apresenta uma unidade surpreendente. Isso é um mito. Muito mito. Eu acho que é dos maiores mitos, galera. Tem como você falar que o português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente? Que o português que se fala aqui no Brasil é único, é igual em todos os lugares? Pelo amor de Deus, né, gente? O prof já começou aqui falando de uma forma totalmente diferente para vocês já entenderem isso desde cara, né? Galera, fale essa palavra aí, né? Ó, como está no slide, porta, porta. Como se fala um paranaense, um paulistano, um cearense, um carioca, e perceba, né? E percebe se há unidade na forma de pronunciar. Galera, um paranaense fala porta, na maioria. Digão, mas se eu for para Curitiba, vai falar de outro jeito? Sim. Se eu for para Pato Branco, vai falar de outro jeito? Sim. Nossa, Digão, dentro do próprio estado já tem... Isso, é isso que eu quero que você entenda. Né? Não tem um jeito de falar. Não tem uma unicidade de hipótese alguma no Brasil. Né? O paulistano vai falar porta, né? A gente tem um R diferente ali, porta. O paulistano da cidade de São Paulo. No interior de São Paulo fala porta também. Entendeu? No próprio estado há formas diferentes de falar. Certo? No cearense, sei lá, vai falar porta, igual porta, sei lá, parecido com carioca, que fala porta. Oxe, a porta tá aberta, né? E aí, galerinha, cada um fala de um jeito diferente. Às vezes nem usa a palavra porta, usa outra. Entendeu? Então, é muito complicado, né? A gente pensar que é uma unicidade. A gente sabe que tem coisas que significam uma coisa num lugar que é chamada de outra coisa em outro, e assim, né? E uma mesma
coisa, né? O mesmo objeto pode ter 10 nomes diferentes em estados diferentes, né? Pensa lá o pão francês, né? Aí tem lugar que chama de pão de sal, tem lugar que chama de cacetinho. Cada lugar chama de um nome aquele pão, né? Ah, então não tem uma unicidade nenhuma. Não, não há unicidade nenhuma. Então isso é um mito, tá? Então acabemos com esse primeiro mito. Mito 2. O brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Galera, o português de Portugal é o mesmo português do Brasil. É a língua portuguesa. As regras são as mesmas, as palavras são as mesmas. Mais ou menos. Galerinha, que aí vem essa questão da unicidade do português. Mas a gente falar que só em Portugal que eles falam português corretamente é um problema. Por quê, galerinha? Porque só existe uma língua que é falada por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes. O prof já explicou isso. Você fala da forma com você é acostumado, com quem você convive, quem está perto de você, certo? Você aprende desse jeito, e é assim que você fala. E aí são formas diferentes. O Brasil tem uma mistura muito grande de povos falando a mesma língua, com sotaques diferentes, com características de fala diferentes, certo? Né? Se você pega qualquer pessoa que fala outra língua e tenta aprender o português, ela não fala logo de cara igual ao brasileiro, com o mesmo sotaque, do mesmo jeito. Ela tem uma dificuldade, porque ela é, ela é treinada para falar de outra forma outra língua, com sons diferentes, certo? Né? Então, é complicado, tá bom? Galerinha, e quando você afirma, né, que só em Portugal se fala bem o português, é reafirmar, né, a condição de país colonizado sem valor. Quando você fala assim, olha, lá em Portugal se usa português corretamente. Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, o povo, nossa, só por Deus. Quando você faz isso, você reafirma essa posição de país colonizado, de país, tipo, que não tem valor, de país que, tipo, é a reba do que sobrou da Europa, entendeu? Então não é bacana, não é legal se falar dessa maneira, tá? O brasileiro sabe português? Sim. E ele usa o português? Sim. Todo mundo se comunica em português. Acontece que cada um fala de um jeito, cada um teve um contexto, cada um teve um acesso, certo? Isso que é preciso entender. Tudo bem? Mito 3. Português é muito difícil. Galera, novamente, vamos trabalhar essa ideia que o prof já falou com vocês. Quando vocês nascem, né, e começam a ter biologicamente percepções, né, de sons, com o convívio com pessoas falando português, você acaba aprendendo a falar. Então, ouvindo, você aprende a falar. Por isso que a pessoa que é surda, ela automaticamente é muda. Quem nasce sem ouvir, automaticamente não consegue falar. Por quê? Porque ela não ouve e ela não aprende, certo? Galerinha, então o que acontece? Todo mundo sabe falar português. Acontece que se você convive com pessoas que não tiveram tanto acesso ou que por algum motivo não usam a gramática normativa, você aprende a falar da forma como essas pessoas que estão ao seu lado falam. Beleza? Então, o português não é difícil, você fala português, então você sabe aprender isso facilmente como qualquer pessoa aprende outra língua, certo? O problema, galera, é que se você olhar para a gramática, se você olhar para as regras gramaticais e a forma como a gramática é ensinada, faz parecer complicado, certo? Se você pensar aquele bando de regra lá que a gente está aprendendo, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada reduzida de gerúndio, a forma como a gramática descreve a língua formal, língua padrão, isso pode parecer complicado, porque é muita regra. E essa gramática normativa, ela desconsidera a forma como as pessoas de fato usam a língua no dia a dia, certo? Hoje em dia já há gramáticas da língua falada, enfim, né, a gramática do uso, mas enfim, se você analisar a norma gramatical, que é a forma como é ensinada, ela realmente pode fazer a língua parecer difícil, né, nesse sentido. Mas é um mito, porque você não pode olhar só para a gramática. Como eu disse lá no começo, a gramática, ela é uma parcela, né, ela é um iceberg ali, ó. Ela não é, tipo, o todo da língua. A gente sabe que as pessoas falam de um jeito diferente no dia a dia, a linguagem real. Tá? Então, o português real não é difícil. O que é difícil é a forma de uma parcela da língua, né, que as pessoas consideram como se fosse a melhor, certo? Beleza. Galerinha, as pessoas sem instrução falam tudo errado. Opa! Opa! Eu conheço um monte de gente com instrução, um monte de gente com faculdade, um monte de gente com doutorado até, que às vezes escreve errado, fala errado, dependendo da área. Certo?
Então, você já não pode afirmar que as pessoas sem instrução falam tudo errado. Tem gente que tem instrução e fala tudo errado no dia a dia porque está acostumado a falar e convive com pessoas que falam tudo errado. Errado, galera, pensando aqui em gramática normativa, tá bom? E, galerinha, desconhecer, né, o contexto em que as pessoas se inserem é muita ingenuidade, certo? É muita ingenuidade você falar assim, aquela pessoa ali não foi para a escola e por isso que ela fala tudo errado. Nada a ver, né? O nível de letramento, galera, o contato com prática de leitura escrita, ela que determina a forma como a pessoa utiliza a língua. Infelizmente, galera, essas práticas de letramento, de ir para a escola, de ter contato com o livro, de conviver com pessoas letradas, que leem para você, nem toda criança, nem todo adolescente, nem toda pessoa tem essa mesma forma, né, de acesso às práticas de leitura e escrita. Então, se a gente não considerar que essa questão da instrução não é um problema da pessoa, às vezes é um problema maior, é um problema de falta de educação formal para as pessoas, falta de acesso, enfim, e um monte de outras coisas, tá bom? Então, nem sempre, né, as pessoas que têm sem instrução falam errado. Eu conheço pessoas que não foram para a escola, não tiveram instrução formal, mas conviveram com pessoas que falavam muito corretamente, usando a gramática e tal, e acabou aprendendo dessa forma. E aí as pessoas acabam falando certinho em relação à gramática, né? Mesmo sem ter instrução formal, mesmo se alguém tem ensinado, porque acostumou, né, conviveu com gente assim, com essas práticas de letramento. Tá bom? Então, beleza. Galerinha, o outro mito. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Gente, um dia alguém falou isso, e teve até uma série de TV que passou uma vez que se ambientava ali no Maranhão, é, e aí as pessoas falavam tudo usando tu, conjugando o verbo certinho pro tu, e não sei o quê, e todo mundo, nossa, que português que nem se... Aí dá a impressão de que, porque alguém falou que lá se fala muito bem o português, que lá vem o melhor português do Brasil. Gente, nada a ver. Tem pessoas que... Primeiro que não tem esse negócio de melhor ou pior português. Há formas, há variantes da língua, certo? É, Segundo que há pessoas mais instruídas, pessoas mais letradas em qualquer lugar do Brasil e outras menos em qualquer lugar do Brasil, certo? Então não dá para afirmar isso. São formas diferentes de usar a língua, não dá para falar que um lugar é melhor que o outro para falar português, tá? O português é um só e as pessoas usam da maneira que elas têm como contexto de vida. Tudo bem? Mito 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Galerinha, se você falasse tudo do jeito que você escreve, vamos acabar com esse mito vendo um exemplo. Olha lá, se isso fosse verdade, como é que a gente ia explicar a diferença entre o almoço estava ótimo ou eu almoço todos os dias às 13 horas? Galera, tá escrito de uma forma aí, não tá? Não tá escrito da mesma forma nos dois? Só que um eu falei o almoço, moço, fechada a vogal, e na outra eu falei aberta. Eu almoço, aberta, todos os dias às 13 horas. Galerinha, se o certo é falar assim porque escreve assim, só teria uma forma de falar. Ou almoço ou almoço, só teria uma maneira de falar. Porque se escreve de um jeito só. Opa, Digão, então esse daí é um mito, não dá para falar isso. Não dá para falar isso, galera. Não dá. Né? Gente, como é que você ia explicar falando 3, 3? Se escreve de um jeito só. Então o certo é falar como? O certo é falar porta, porta, porta. Como? Você só escreve de um jeito. Tá? Então, esse mito aí cai por terra por conta do tanto de sotaque que tem, enfim, beleza? As variações regionais, geográficas, sem chance disso daí tá certo. Beleza. Galerinha, é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Isso daí também, né? Eu já falei um pouquinho sobre vocês, galerinha, mas isso daí é ignorar o contexto das pessoas, né? Considerar o grau de letramento, o tanto que a pessoa teve de acesso à leitura e à escrita, certo? Muitas pessoas, galera, elas fazem, né, se fazem entender sem saber regras gramaticais. Então, elas usam a língua portuguesa, todo mundo entende, compreende, mesmo sem saber regra gramatical. Ou seja, não é preciso saber gramática para se expressar bem, para falar bem, né? E tem gente, galera, que intuitivamente, né, pelo intuito mesmo, não cometem muitos desvios gramaticais, erros, né? Mesmo sem conhecer as regras. Então, mesmo sem ter ido para a escola e decorado, comido uma gramática, a pessoa, ela lendo em casa um livro, assistindo o jornal, convivendo com pessoas que usam o português corretamente em relação à gramática, a pessoa acaba aprendendo.
certo? Sem conhecer a regra gramatical. Você fala para ela o que é o sujeito indeterminado. Ela olha para você e fala, mas ela sabe escrever corretamente. Tipo, precisa-se disso. Beleza? Ok. A língua real, galera, vai muito além da gramática normativa. Então, isso é muito. Isso precisa estar bem claro, tá? Você precisa aprender a gramática normativa? Para algumas situações ainda é necessário, porque você é julgado por isso. Agora, você falar que é só essa maneira de falar e escrever bem, não, né? Isso é preconceito. E chegamos ao último mito, o mito 8, né? Galera, o domínio da norma padrão é um instrumento de ascensão social. Se você aprender norma padrão, a gramática, você vai crescer na vida. Ai, Jesus. Galerinha, não, né? Tem um monte de gente que sabe gramática e, coitado, não deu certo na vida em situação nenhuma, certo? E tem um monte de gente que não sabe gramática que deu certo na vida. Então, por exemplo, uma pessoa ali que não conhece gramática, que não sabe todas as regras, mas cresceu na vida de algum modo, né? Numa empresa que fez, começou lá no fundo do quintal e foi crescendo, uma fazenda que começou a trabalhar e acabou ficando com um pedaço e fez crescer, ou a pessoa que pratica esporte, mas não conhece todas as gramáticas, todas as regras gramaticais, mas cresceu na vida, deu certo pelo seu talento e teve ascensão social, cresceu na vida. Galerinha, entre outras atividades diversas, né? Então, a gente não pode falar que essa pessoa, por não conhecer gramática, que ela não teve ascensão social. A ascensão social vem pelo seu trabalho, vem pela sua vida, pelo que você faz de bom, certo? E não necessariamente por conhecer gramática. Beleza? Então, é um mito também. Belezinha, galera? Joia. Então, eu acho que esses 8 mitos, eles mostram bem pra gente, assim, essa questão do preconceito e por que a gente não pode ter, tá bom? Queridos, é preciso respeitar, tá bom? Não pode tirar sarro de quem fala diferente, não pode tirar sarro de quem não conhece tudo que você conhece de regras gramaticais, tá bom? A gente precisa entender o contexto de vida de cada pessoa, cada situação discursiva, cada situação. Se você está no churrasco, se você está na internet, se você está na escola, se você está numa entrevista, se você está fazendo uma prova de português, certo? Você tem de compreender cada situação, cada costume, né? A forma de se falar em cada lugar, certo? Para se analisar a língua real, a língua do dia a dia, tá bom? O português que a gente usa de verdade. A gramática, galera, ela é uma parcela, ela é uma parte que tenta descrever uma língua que é falada por algumas pessoas, certo? E que deve ser usada em algumas situações, de acordo com essas pessoas, certo? Beleza? Ok? Então tá bom. Joinha, espero que tenham entendido, espero que parem de ser preconceituosos linguisticamente, se esse for o seu caso, beleza? Não há certo e errado, tá, galera? Há situações diferentes. Belezinha? Então tá bom. Beijo, abraço, se cuidem. Tamo junto, é nóis. É nóis.